Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista e esse é um espaço onde eu estou fazendo vídeos falando de filmes e fazendo sugestões de filmes e séries. Queridos e queridas, eu hoje trouxe uma sugestão de uma série que eu acabei de ver essa semana, que é a famosa, que está sendo muito falada, que é a série Adolescência. Eu gostaria muito de ter visto essa série há uns 15 anos atrás, e quando nós estávamos iniciando nessa coisa de ter filhos adolescentes tão envolvidos na internet. Tudo era muito novo, naquela época não se sabia exatamente, né, onde ia dar. Mas enfim, o que essa série deixou muito claro pra gente, eu não vou aqui dar spoiler nenhum, porque todo mundo tá dando spoiler, tá todo mundo contando, né, tudo da série, eu acho que vocês têm que assistir essa série. O enfoque que eu vou dar é um enfoque um pouco diferente. Nós sabemos que, como eu tenho esse trabalho na internet há algum tempo, eu já aprendi algumas coisas, alguns detalhes sobre como a internet funciona, como algumas plataformas funcionam. E o discurso de ódio é uma das coisas que mais dá engajamento. Tanto é que existem já pesquisas feitas bem recentes, pesquisas acadêmicas, que levantam números a respeito de, por exemplo, quantas vezes um xingamento contra uma mulher é colocado na plataforma e quantos milhões de engajamento esse xingamento pode dar. Isso já foi feito, essa pesquisa já existe. Existem até trabalhos acadêmicos, existem até teses de mestrado e de doutorado em cima dessa questão, né, do ódio como ferramenta de engajamento. Aí, nesse meio tempo, nós vimos surgir aquela turma do Red Pill, nós vimos surgir esses masculinistas, esses coaches masculinistas que ensinam como se deve pisar numa mulher, como se deve subestimar e maltratar uma mulher. Aí surgiram esses homens todos, esses musculosos todos, dizendo que todas as mulheres não prestam, que toda mulher é interesseira, né, que são influencers masculinistas, né, de uma masculinidade tóxica. E os adolescentes, que hoje são adolescentes, os nossos filhos, quando eram adolescentes, hoje meu filho está com 27 anos, eles estavam muito mais focados nos jogos, porque as redes sociais era mato, era tudo mato, não existia ainda, né, com tanta força. Naquela época começou a existir o Orkut, mas o Orkut não demorou muito. Ali dentro do Orkut já existiam comunidades tóxicas, tanto é que foi ali que o Olavo de Carvalho, né, apareceu com força. E todas essas, que Deus o tenha, né, gente, bem longe de nós. Todas esses agrupamentos que dão muito engajamento, por isso eles cada vez crescem mais. Esses agrupamentos, agora eles estão muito focados, eles sabem o que eles querem. Antes era aquele discurso de ódio ao léu, assim, era um discurso de ódio fácil, né? Porque ele atirava para todos os lados. Agora não, gente. Agora o discurso de ódio está muito focado na questão da mulher, na questão da mulher como um ser completo e complexo. Então, a gente já vê políticos atacando a mulher como profissional, porque a mulher não deve ganhar
a mesma coisa que os homens, porque a mulher não tem que trabalhar, porque já vemos pastores famosíssimos, milionários, pregando nas suas igrejas, que são aquelas arapucas, né, para conseguir dinheiro, aquelas coisas tristes e decadentes, né, decadentes no sentido moral mesmo, dizendo que as mulheres têm que ficar só em casa, que mulher não tem que trabalhar, que mulher... Aí agora já surgiu, que também dá muito engajamento, já surgiu um grupo de mulheres que se autodenominam mulheres esposas troféu, que são mulheres que optaram por casar com um homem rico para não trabalhar e elas ficam postando na internet a sua rotina de não trabalhar. Então elas têm que acordar cedo, elas têm que ir para ginástica, elas têm que fazer massagem, elas vão para o cabeleireiro para ficar bem linda, daí elas chegam, fazem, aí vão para aula disso, aula daquilo, as babás cuidam das crianças, as babás, a empregada faz o almoço. Essa é... Só que uma pessoa comum que vê um troço desse pensa assim, não, mas a minha vida não é assim. E aí isso gera uma frustração, isso gera um ódio, isso vai alimentando o ódio, e o ódio ele nunca para. O ódio ele nunca cessa de existir. Ele nunca cessa de existir. Ele cada vez existe mais e cada vez ele engaja mais, tanto por bem quanto por mal. Esses influencers, homens ou mulheres que pregam essa submissão, esse desprezo ao ser feminino, à mulher, porque essas outras mulheres, elas também pregam um desprezo, o que é uma mulher que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família, ou que é mãe solo, né? Elas estão dizendo, eu te desprezo, porque eu sou rica, eu tive a sorte de casar com um marido rico e eu sou uma mulher troféu. Então, gente, é muito preocupante o quadro que se apresenta para nós. Aqui no Brasil, nós vimos já alguns casos de adolescentes frágeis, com masculinidade frágil, que foram vítimas desses grupos de ódio na internet e que executaram crimes horrendos. Aquele crime de Suzano, daqueles 2 meninos que entraram e mataram vários alunos, aquele crime foi um caso desses. Depois um matou o outro, né? Daí só um foi preso. Aquele caso, gente, é um caso típico disso. Eles estavam num desses chans, que se chama, né? Chans, que são essas comunidades meio que da Deep Web, assim, que é uma coisa mais rasteira, assim, que estão em plataformas não convencionais, que não é essas plataformas que a gente, das redes sociais que a gente, lá atrás, ai meu Deus do céu, a turma andando lá atrás, que a gente conhece. Esses meninos frequentavam, se eu não me engano, a 55 Chan. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que teve muita visualização, que eu falei que o atual diretor técnico do Brasil Paralelo foi o cara que criou a 55 Chan, que é essa plataforma que abrigava esses discursos de ódio sem nenhum tipo de filtro. E aí os masculinistas se juntavam e instigavam essa molecada. Tipo assim, tu quer se matar? Vai, se mata, mas leva muitos junto. E depois eles comemoravam como se fossem heróis os atos horrorosos que esses meninos faziam nas escolas ou, né, nas suas famílias. Então, a situação, gente, é muito drástica. É muito drástica. O ódio monetizando. Homens e mulheres desprezando o ente feminino, né? Porque uma mulher troféu também tem discurso de ódio, mesmo que subliminar, né? Os homens masculinistas têm aquele Calvo do Campari e todos os outros que vieram atrás. Os pastores coaches, os coaches pastores, os coaches que não são pastores, os pastores que não são coaches, todos eles. Agora, aquele frei católico dizendo a mesma coisa, né? Botando abaixo as mulheres, com um discurso horrível. Um homem que tem milhões de seguidores, que acorda
4 da manhã para fazer o terço com 4 milhões de seguidores. 4 milhões de seguidores acordando às 4 da manhã para fazer terço, mas com discurso de ódio contra a mulher. Então vocês veem o peso disso, Essa série, ela cala muito forte em quem tem filho, em quem tem neto, em quem tem sobrinho, em quem é professor, em quem convive com toda essa realidade da internet, em quem, sabe, tá assistindo. No meu caso, eu já disse a vocês, eu sou feminista, eu milito na Marcha Mundial de Mulheres, e esse feminismo é um feminismo com luta de classe, é um feminismo com discussão política, com discussão de classe, não é um feminismo daquele feminismo neoliberal que a gente vê muitas vezes as apresentadoras da Globo usando, né? Tipo esse feminismo ali do Me Too, né? Que é um feminismo neoliberal, que é aquela coisa de, sabe, isso é false flag, são falsas bandeiras para encobrir a verdadeira luta feminista. E cada vez mais, gente, cada vez mais nós vamos precisar enfrentar, encarar essa luta, a luta feminista, mas a luta verdadeira, porque da mesma forma que a luta ambiental precisa ter a discussão de classe, porque senão é só jardinagem, né? Isso o Chico Mendes dizia, que a luta de classe, a luta ambiental sem a luta de classe, ela é só jardinagem. O feminismo sem a luta de classe também é só um feminismo neoliberal oco, vazio, que não leva a nada, que não tira as mulheres do seu ponto de massacre, né? Que nós todas estamos com o nosso pescocinho ali para receber uma pisada. Todas as mulheres, gente, todas as mulheres. Mulheres que trabalham, mulheres que não trabalham fora, né? Porque dentro de casa as mulheres trabalham muito, né? Mulheres que trabalham fora, mulheres que trabalham só em casa, mulheres que estudam, mulheres que são mães, que não são mães, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, enfim, e as mulheres trans, né? E as mulheres trans, que nós da Marcha Mundial de Mulheres acolhemos as mulheres trans como mulheres. E existe um tipo de feminismo que simplesmente despreza as mulheres trans. Por isso que eu digo a vocês que o feminismo sem um olhar de classe, sem um olhar mais amplo, sem um olhar social, ele não nos serve. Então, o feminismo que eu milito é a Marcha Mundial de Mulheres, que são as mulheres que lutam por todas essas bandeiras, né? Então, cada vez mais nós vamos precisar estar juntas, estar unidas, porque as mulheres estão sendo muito massacradas. Nos Estados Unidos estão acontecendo coisas pavorosas quanto às mulheres, para as mulheres, né? Eles estão implantando nos Estados Unidos o próprio Conto da Aia. Quem não assistiu a série, por favor, assista. Depois, um outro momento eu venho e falo sobre essa série. Mas agora, falando sobre esse adolescência, é justamente para que a gente consiga uma luz, né? Para que essa nova geração, esses adolescentes de agora, porque esses meninos que estão com 13, 14 anos agora, eles estão sendo as maiores vítimas. Agora até surgiram coaches crianças, gente. Coaches crianças, dizendo para as crianças não irem mais para a escola. E os pais explorando essas crianças. Os pais lucrando em cima dessas crianças, monetizando com essas crianças. Então, olha a perversidade, né, dessa máquina capitalista, que montou um tabuleiro de um jogo sujo, um jogo perverso para as nossas crianças, usando as mulheres como vilãs de tudo, né? Então, as mulheres são culpadas porque o homem não tem sucesso nas suas relações, as mulheres são culpadas porque as mulheres trabalham, as mulheres são culpadas porque as mulheres trabalham em casa, são culpadas porque têm filhos, são culpadas porque não têm filhos, são culpadas, enfim, as mulheres são as culpadas de tudo. Então, as mulheres têm que ganhar menos, as mulheres
E aí no final o que acontece? A mulher tem que ser morta, né? A mulher não pode terminar o relacionamento porque o miserável do ex-companheiro vai lá e mata. Se não mata, mata o filho para gerar uma vingança horrorosa para cima daquela mulher, né? Aqui no Rio Grande do Sul, semana passada, um miserável jogou um menininho de 5 anos de uma ponte, matou a criança, porque a mulher já estava com medida protetiva contra o miserável, né? Por quê? Porque apanhava, porque ele fazia horrores. Então, a situação, nós em pleno século XXI, né? É muito triste. A gente pensava, nós do movimento feminista, nós sempre pensávamos assim, nossa, que maravilha, né? Em breve nós vamos ter uma sociedade completamente justa, completamente equilibrada, completamente tranquila, porque nós já batalhamos tanto, já lutamos tanto para que as mulheres alcançassem, né, os seus direitos, tivessem o direito da contracepção adquirido, mas a extrema-direita, ela volta com tudo para destruir. E a vítima da extrema-direita quem é? É a mulher. Esses grupos todos que eu citei, desses coaches, desses pastores, desses masculinistas, são todos de extrema-direita. Esses incels, esses meninos que se dizem incels, né? Que não conseguem ter sucesso com as mulheres, eles buscam apoio nesses grupos da internet que são da extrema-direita, que pregam o ódio contra a mulher, que pregam a morte da mulher. Se o menino não teve sucesso, se o menino não consegue se relacionar, se o menino... A culpa não é dele, a culpa é da mulher, né? Nós estamos falando de meninos que não são meninos gays, meninos que querem relação com as mulheres. Aí a culpa é da mulher, das meninas, né? Por isso que nesses assassinatos as vítimas são meninas, esses assassinatos de escola. Esse que aconteceu aqui no Brasil, meninas, todas meninas. Então, gente, é muito sério, é muito sério. Existe solução para isso? Existe uma solução para isso muito prática e que nós precisamos levantar essa bandeira. É a regulação da mídia urgente. Por que a extrema-direita não quer que haja regulação da mídia? Eles se importam com assassinatos, com feminicídio, 1.450 feminicídios só em 2024. 1.450 mulheres mortas por seus ex-companheiros, por namorados. 1.450 famílias destruídas, porque normalmente essas mulheres tinham filhos. Normalmente essas mulheres cuidavam sozinhas dos seus filhos. Existe a possibilidade de nós conseguirmos uma regulação na mídia com esse Congresso fascista e esse Senado fascista que nós temos, um Senado que tem lá o alcoólatra do Magno Malta, um Senado que tem a maluca, a fascista da Damares. Vocês entendem como que as pessoas conseguiram fazer uma coisa dessas? Eleger essas criaturas. E o nosso Congresso, então, nem se fala. O nosso Congresso é um bando de fascistas. Fascista é gente que atropelou, matou e fugiu. Aqui no Rio Grande do Sul, aquele Marcelo Van Hatten atropelou aqui uma pessoa, deixou a pessoa agonizando, fugiu. Tem filmagem dele, tem tudo dele. E ele nunca respondeu, nunca pagou um centavo de indenização para a família do motoqueiro que ele deixou morrer. Então, e daí tem assassino, tem aquele barbudo lá, o Bilinski, que matou a namorada, né? Levou um monte de tiro e matou ela. Aí tem o Geyer lá, que também matou 2 pessoas, bêbado. Então, é impressionante como é que nós vamos ter uma regulação da mídia com um Congresso e um Senado daqueles, gente. Como é que nós vamos conseguir fazer uma regulação de mídia assim? E se não fizermos essa regulação de mídia,
Como é que nós vamos lutar contra esses grupos da extrema-direita que incentivam ódio contra as mulheres, contra as meninas? Não tem como. Simplesmente não tem como. Se nós não fizermos essa regulação, não lutarmos por essa regulação, mas tem que ser uma regulação. No governo Dilma, ela tinha um grupo, eles faziam assembleias populares. O Franklin Martins, que era o cara que estava dedicado a essa coisa da regulação da mídia, ele ia nos estados, nas cidades, faziam convocações, faziam plenárias, faziam assembleias populares, iam nas universidades. Era um movimento lindo que iria acontecer numa questão de tempo. Mas derrubaram a Dilma, né? Porque a Dilma ela incomodou muito, na verdade. Um outro exemplo claríssimo, né? Uma mulher sendo espizinhada por jornalistas mulheres o tempo todo. E daí agora essas jornalistas mulheres falsas feministas, feministas de ocasião, feministas neoliberais, né? Feministas capitalistas, elas ficam com nhenhenhé quando o Lula fala que a Gleice é bonita, né? Então, gente, não é esse feminismo não, viu? Esse feminismo não serve para nada. Esse feminismo não serve para nada. Esse feminismo não tá nem aí com regulação de mídia, com grupos incel, com grupos red pill, com grupos masculinistas, com coaches, sabe? Ele só se ofende quando o homem chama uma mulher de bonita, sabe? Então, é um feminismo de fachada. Então, nós vamos ter que, primeiro, fazer as pessoas, pelo amor de Deus, acordar. As pessoas precisam acordar. Não querem mais ver chacina nas escolas, não votem na extrema-direita. A bandeira da extrema-direita é o ódio e a violência. Eles monetizam no ódio, eles ganham votos na violência, eles participam de lobbies das armas. Eles participam de lobby das armas para liberar armas. E eles querem isso. Quem é que vai querer ter arma num lugar pacífico? Quem é que vai precisar de arma num lugar pacífico? Né? Então, eles ganham com isso. Eles lucram no ódio e na violência. Nós precisamos tentar acordar as pessoas para termos um Congresso e um Senado menos podre, para que a gente possa, enfim, né, conseguir essa regulação da mídia. Urgente, isso tem que ser feito. Tem que ser feita uma regulação total. Porque fica lá Facebook liberando xingamento para pessoas com deficiência, xingamento contra mulheres, liberando a censura total, não tem mais freio nenhum. Até já saí daquela porcaria. Saí. Não excluí ainda o perfil para que as pessoas possam me achar aqui no YouTube. Mas em breve vou... O Instagram, mesma coisa. Mesma coisa, quando eu postava no Instagram as coisas sobre a Palestina, os meus posts todos eram censurados. Todos eram censurados. Agora, posts de sionista, mentindo e pregando ódio contra os palestinos, aí não dava. Então, saí daquela porcaria também, né? Vou excluir futuramente, mas por enquanto eu deixo para que as pessoas possam me achar aqui. Então, queridos e queridas, a situação é essa. Essa série, ela fala de uma forma muito clara sobre um problema que é real agora, tá acontecendo agora. Começou lá, quando iniciou a coisa das redes sociais, a coisa da internet, né? Começou ali foi a semente. Agora o problema tá posto. Isso tudo já existe, esses grupos já existem, já são articulados, já estão montados, e lucram. Eles ganham muito dinheiro, gente. Porque o ódio contra as mulheres é uma das coisas que mais monetiza na internet. E como eu falei para vocês, essas pesquisas existem. O ódio contra as mulheres, ele gera engajamento. Ele gera... Aqui no nosso canal, muitas vezes eu percebo comentários de masculinistas que me xingam como mulher. Eles só não postam palavrões porque eles são pretensamente espíritas, né? Mas então, a coisa tá aí. A
coisa tá aí. A nossa meta, a nossa luta tem que ser essa. É regulação da internet. Uma internet sem regulação, ela vai se tornar, ela já é uma terra de ninguém, mas ela vai se tornar cada vez mais uma arma, um instrumento de manipulação da extrema-direita, e é a extrema-direita que usa. É a extrema-direita. Nós da esquerda estamos aprendendo a usar os mecanismos da internet para poder contrapor, mas nós não temos dinheiro, nós não temos toda essa carga de poder na mão, né, para fazer. A extrema-direita tem o Twitter, a extrema-direita tem bilhões que eles podem colocar para impulsionar um comentário qualquer ou uma hashtag qualquer. Então eles conseguem fazer isso e isso volta para eles, esses milhões que eles investiram, volta para eles em milhões de monetização de canais fascistas, de canais da extrema-direita, que odeiam mulheres. Todos eles odeiam mulheres. É muito triste, na verdade. É triste, mas é necessário que a gente entenda esse funcionamento, né? Então, essa série Adolescência, ela é muito bem feita. Ela não é escatológica. Ela é muito bem feita. Ela é uma peça de arte, gente. Ela é muito artística. Ela tem um peso muito grande da arte, né? Cinematográfica, assim, é uma série para televisão, mas a coisa da filmagem, ela é muito, muito bem feita. Vale muito a pena, né, vocês assistirem para que vocês também entendam o que nós precisamos falar e sobre o que nós precisamos falar. E qual a necessidade de muitas vezes eu vir aqui e ter que falar de assuntos que as pessoas pensam, mas o que feminismo tem a ver com espiritismo? Né? Até que aconteçam os massacres, até que aconteçam os grupos de masculinistas todos que conseguem influenciar jovens, que conseguem influenciar adolescentes que fazem coisas horríveis, né? Então é isso. Em nome dessas 1.450 mulheres que morreram assassinadas por feminicídio em 2024, vamos nos unir pela regulação da mídia, pela regulação da internet. Regulação da mídia de internet. A internet precisa ser regulada com urgência para que a gente possa viver num país, né, um pouco menos tóxico, para que a extrema-direita brasileira seja um pouco mais freada, porque a extrema-direita, no mundo todo, né, e aqui no Brasil muito mais, se alimenta e se fortalece na internet. Queridos, hoje era esse o papo, hoje era essa a dica, né, de filmes. Acho que vale muito a pena a gente conseguir falar o mesmo dialeto, para que vocês entendam muitas vezes o porquê que eu me posiciono de determinadas formas e qual a emergência e qual a urgência disso. Um grande beijo, fiquem bem e a gente volta, se Deus quiser.